Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é, se inscreve no canal. Você vai ajudar o canal a crescer e eu te ajudo a escalar. Nós vamos escalar hoje o time de bons e baratos de valorização. Time esse de valorização do canal que está ocupando a posição 603 do Nacional por patrimônio. Isso mesmo, entre os 1000 times mais ricos do brasileiro, do Cartola, tá ok? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver como é que ficou as duas escalações? Aqui, pessoal, o nosso time bons e baratos, como eu falei anteriormente, tá? Não foi muito bem nessa rodada, tá? Fez 38,35 pontos, mas de compensação o time de valorização fez 74 pontos e valorizou 14 cartoletas, que a gente vai ver agora um pouquinho mais adiante. Mas primeiro vamos escalar o nosso time bons e baratos, certo? Aqui no nosso time bons e baratos eu priorizei o quê? Eu priorizei os dois confrontos. Ao meu entender, são os mais favoráveis para essa nona rodada. Tá? É o Internacional que vai enfrentar o Bahia dentro do Beira-Rio, né? O Internacional dentro do Beira-Rio sempre é muito forte, tanto do ponto de vista defensivo quanto do ponto de vista ofensivo, apesar que o Bahia é um time muito perigoso, joga verticalmente, sempre parte para cima, né? Contra seus adversários e costuma tirar o SG, né? Mas como o Inter tem um sistema defensivo muito bom, um dos mais confiáveis no Campeonato Brasileiro, a gente vai apostar nos jogadores do Internacional, assim como os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tem um confronto contra o Avaí, vai jogar em casa, no Allianz Parque, diante da sua torcida, é o líder do campeonato, certo? Tem a melhor defesa, tem o melhor ataque. Vamos ver se tem o melhor ataque. Realmente, a melhor defesa, o melhor ataque. Então tem tudo para sair bem desse confronto, né? Tanto sair com SG, como fazer, quem sabe, 1, 2 ou mais gols. Tá? Sem querer menosprezar a equipe do Avaí, mas a equipe do Avaí ela tá com grandes dificuldades de marcar gols, certo? E a defesa não é tão confiável assim. Já tomou 9 gols na competição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já tomou 9 gols na competição, então quer dizer que mais de um gol por partida. Então, diante dessas razões, a gente optou, tá, por esses jogadores aqui, dando prioridade para os jogadores do Internacional, né, e do Palmeiras, certo? Agora vamos falar rapidinho aqui de um por um, tá? A gente colocou o César no gol, certo? Por quê? Por causa do preço dele, tá custando 5,44 cartoletas, tá com a média de 3,50, não vinha jogando, tava no banco, né? Mas é um bom goleiro, é um goleiro que geralmente consegue fazer defesas difíceis e jogando fora de casa deve ser um pouco exigido pela equipe do CSA, né? Da mesma forma, o René não é muito bem na competição, fez 2 boas pontuações agora nos últimos 3 jogos, certo? Tá com 10 bolas roubadas no campeonato e uma assistência, mas é um excelente jogador para Cartola. Se ele jogar metade do que ele jogou ano passado, com certeza vai pontuar bem nessa rodada. Nosso outro lateral é o Zeca, tá? O Zeca já tem 15 roubadas de bola na competição, sempre mantém uma boa média. E como o time do Bahia é um time que joga muito verticalmente, ele parte para cima do adversário, vai possibilitar as roubadas de bola do Zeca no jogo, tá? A dupla de zaga, a gente vai com a dupla de zaga do Palmeiras, certo? Pensando no SG, já que o Avaí está com grande dificuldade em fazer gols, se eu não me engano fez só 4 gols na competição, né? Então é menos de 0,5 por partida, né? E como a defesa do Palmeiras é a melhor defesa da competição, tem tudo para sair com o SG e pontuar bem essa dupla de zaga. No nosso meio de campo a gente está priorizando os confrontos, vamos colocar o Casares, tá? Que é o jogador da bola parada do Atlético, é ele que está comandando aquele meio de campo, é ele que está dando as assistências para gol, né? E tem tudo para ir bem contra o São Paulo, apesar que o São Paulo, né, do ponto de vista defensivo, não é uma equipe tão frágil assim, tem uma boa defesa, é uma das que menos toma gol na competição. Mas se alguém ali naquele time do Atlético, do meio para frente, pode fazer alguma coisa, numa cobrança de falta, esse alguém é o Casares, tá? O outro jogador, devido ao confronto, a gente vai botar o Nonato, tá? Pelo preço, o Nonato tá custando 8,54, tá com uma média de 5,75, certo? Não foi muito bem no último jogo, fez 2,90, certo? Mas eu acredito aqui que é uma questão de posicionamento. Eu já falei em outros vídeos, vou repetir de novo. O daí eu não mudando o posicionamento dos dois, do Nonato e do Edenilson. Tanto é que o Edenilson está jogando um pouquinho mais à frente, o Nonato está ficando mais perto do Lindoso. Porque quando o Nonato fazia essa função que o Edenilson está fazendo agora, chegando mais próximo do ataque, o Nonato pontuava melhor. Ele está um pouco mais recuado. Mas como o confronto favorece o Internacional e a gente não tem muitas opções nessa rodada, a gente resolveu colocar o Nonato no meio e dar mais uma chance para ele. Assim como o Zé Rafael, a gente tá dando mais uma chance porque quem joga Cartola sabe que o Zé Rafael é mito, né? É um jogador que ele pontua em todos os scouts, tanto defensivo com roubadas de bola, quanto ofensivamente, com faltas sofridas, finalizações, pode dar assistência, inclusive fazer gol, tá? Tá devendo um pouquinho, certo? Vem fazendo pontuações baixas, tudo na casa de 2,5 mais ou menos, né? A última foi 2,70, mas como o confronto contra o Avaí é um dos que mais
é o confronto mais favorável da rodada, a gente vai apostar no Zé Rafael, tá? Na frente, seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente vai colocar o Rafael Sobis, tá? Porque não teria como colocar o Nico aqui, porque o Nico tá custando 14 cartoletas, então seria bons e baratos. É como eu costumo dizer, eu vejo muita gente fazendo time bons e baratos aí, botando jogador de 2, 3, 4 cartoletas, dando uma enxertada lá na frente com o jogador de 15, 16, 14 cartoletas. Isso pra mim não é bons e baratos, tá? Bons e baratos tem que ser todos os jogadores abaixo de 11, 10 cartoletas. Daí sim é um time bem acessível, bons e baratos, como o nosso aqui, que saiu 93,29 cartoletas, tá? Até mesmo porque a gente tenta escalar diferente do time principal para dar mais opções para vocês, tá? Então a gente tá apostando também nos confrontos do Internacional contra o Bahia e do Palmeiras contra o Avaí. Por essa razão também a gente vai colocar o Davidson. A gente sabe que ele é meio de lua, né? Para ele ser expulso é 2 troques, né? Ganhar cartão facilmente, mas é um atacante, né? Um centroavante que sabe fazer gols e vira e volta ele marca, né? Os seus tentos contra os adversários. Então por essa razão a gente também vai colocar o Davidson, tá? E o nosso último atacante, o time de bons e baratos, custando apenas 5,9 cartoletas, é o João Pedro, tá? Essa jovem revelação aqui do Fluminense. O João Pedro fez um golaço na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? De bicicleta. Dificilmente o João Pedro passa mais de 2 jogos sem fazer gols, tá? E como na última rodada no Clássico ele não marcou, eu tô apostando aqui que contra a Chapecoense, quem sabe o João Pedro pode deixar o dele, tá? Eu sei que a Chape é um time chato de se jogar dentro da Arena Condá, né? Dentro de casa, é bem aguerrido, né? É um time difícil de ser batido, mas a gente não tá apostando na vitória do Fluminense. A gente tá apostando num bom desempenho do João Pedro aí, quem sabe até fazer um gol. E o nosso técnico vai ser o Odair, né? Custando 10,05 cartoletas. A melhor opção com certeza é o Filipão, mas como o Filipão tá acima do teto que a gente coloca bons e baratos, a gente vai com o Odair Helman, tá? Então esse foi o nosso time bons e baratos. Colocamos de capitão o Casares, né? Devido à grande possibilidade dele fazer um gol de falta, dar uma assistência, né? E queira ou não queira, o Atlético Mineiro tá em segundo, né? Tá em terceiro. O Santos agora passou depois da vitória, né? Confronto direto entre eles. Então a gente tem que começar a apostar nos times que estão no topo da tabela, certo? Geralmente com os times que estão lá embaixo. Então por essa razão a gente tá apostando bastante no Casares nessa rodada. Então ficou assim nosso time bons e baratos, certo? Pessoal, esse aqui é o nosso time valorização do canal. Olha o Mané Cartola, tá? Se o nosso time bons e baratos foi mal, o nosso time de valorização foi muito bem, fez 74,25, tá? Numa rodada difícil e valorizou 14 cartoletas. Estamos com um patrimônio de 197,16. Para vocês terem uma ideia, eu sempre costumo bater nessa mesma tecla, porque eu falo com orgulho desse time de valorização. Se a gente for aqui no Nacional, certo? E botar para filtrar por patrimônio, veja bem, o time do canal está ocupando a posição número 603 da competição. Pode pesquisar aí, ó. Por patrimônio, a posição dele é 603. Então, realmente, é um time que vem valorizando toda a rodada de 10 a 15 cartoletas, tá? E está entre os melhores do Cartola. Ok? Vamos para a escalação rapidinho, para ficar uma coisa mais dinâmica, mesmo que a rodada já está batendo a porta aí, já é amanhã, tá? Não vou falar de um por um, tá? Para deixar o vídeo mais dinâmico. Mas na realidade é que todos esses jogadores, todos eles precisam de 1,5, às vezes até menos, para começar a valorizar, tá? Tem muitos deles aqui que podem valorizar até negativando, certo? Então a gente escolheu esses jogadores porque eles jogam, a maioria deles joga em casa, o único que vai jogar fora, tá? É o Robinho, certo? Os demais jogadores a gente manteve, certo? Por causa do mando de campo e porque eles não foram bem na última rodada e tem tudo para ir bem nessa, tá? Por exemplo, aqui, ó, o Marcelo Lomba fez -1, certo? Então precisa de pouco para valorizar, vai enfrentar o Bahia dentro de casa, tem tudo para fazer defesas difíceis, né? Ou até mesmo sair com SG. O Vitor Ferraz, apesar de ser um clássico, fez 0,60, precisa de pouco para valorizar. Fábio Santos fez -1,6, é o batedor oficial de pênalti do Atlético Mineiro. Tem tudo para ir bem realmente jogando em casa e valorizar novamente. O Gum, eu sei que o Gum não é um bom jogador para Cartola, mas fez -2. Quer dizer que qualquer pontuação que ele fizer no jogo contra o Fluminense, ele vai valorizar, tá? Da mesma forma o Igor Rabelo fez -1. Então perceba, pessoal, todos eles fizeram pontuações baixas, negativas, certo? Tirando aqui o Lindoso e o Odair, que é técnico, né? Então a maioria desses jogadores, tá? Precisam de 1,5, tá? De 2 a 1,5 para baixo. Muitos deles até podem negativar, que mesmo assim vão valorizar, certo?
Então esse aqui é o nosso time de valorização do canal. Não vou falar muito dos jogadores, porque no fundo eu estou apostando nos times que vão jogar em casa e que fizeram os jogadores que fizeram uma pontuação baixa na última rodada, tá? Salvo aqui o Robinho, tá? Que vai jogar fora. Mas o Robinho, como é ele que é o jogador que articula o meio de campo do Cruzeiro e vinha muito bem dando algumas assistências, só negativou nessa última rodada, nas duas últimas, né? Eu confio aí, quem sabe aí que o Robinho volte a jogar bem e fazer uma boa pontuação para valorizar. Mesmo porque esse time aqui, ó, esse time não é para pontuar, tá, gente? Pode até fazer uma boa pontuação, esse time é para valorizar. E a maior prova disso é a colocação dele no Nacional. Tá 603 ali. Por patrimônio no Nacional, um universo de 7 milhões e 500, tá? 7 milhões e 500 mil cartoleiros, tá na posição 603. Tá entre os 1000 times mais ricos de patrimônio do Cartola, do Nacional, ok? Então esse foi o nosso time valorização. A gente colocou o Xará aqui como capitão, mas pra gente não interessa muito, porque o que a gente quer aqui é valorizar. Tá certo, gente? Então esse é o nosso time valorização do canal. Pessoal, então foi isso, tá? Time bons e baratos escalado e o time valorização que está muito bem na competição, na posição 603 do Nacional por patrimônio, tá? Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Você ajuda o canal a crescer e eu te ajudo a você escalar no Cartola. Por exemplo, esse time valorização que vem muito bem, tá fazendo 10, 12, 13, 14, 15 cartoletas por rodada. Se você ainda está precisando de patrimônio, cola nesse time. Geralmente ele valoriza muito bem toda a rodada, tá? No mais, gente, obrigado por tudo. Um beijo no coração. E aqui em cima aqui, ó, vai ter um cardzinho do time principal. É só ir ali clicar para dar uma olhadinha como é que ficou o nosso time principal. No mais, uma boa rodada para todos. Fui!